E aí, galerinha do mal. Bom, vamos lá, falar um pouquinho de lei de De Moivre, né? Lei de De Moivre nada mais é do que uma maneira de a gente fazer potências de números complexos. Vou começar recapitulando o conceito de multiplicação de números complexos, porque potenciação nada mais é do que várias multiplicações sucessivas, né? Então, sejam esses dois números complexos aqui, z igual a mais bi, e w igual a x mais yi, né? Ou ib e y, mesma coisa. Como que a gente multiplica dois números complexos? Z vezes w, a gente pode escrever eles dessa forma algébrica aqui, né? A mais bi vezes x mais y. E aqui é a distributiva, a gente vai fazer a vezes x, e vai fazer a vezes y, vai fazer ib vezes x e vai fazer ib vezes y, né? Como é que vai ficar? A vezes x é ax, a vezes y vai ficar... Eu vou colocar o i na frente, tá? Vai ficar i ay mais ib vezes x, vou colocar o i na frente, vai ficar i bx mais i vezes i é menos 1, b vezes y, né? Então esse mais aqui na verdade é menos b vezes y. E aí, como é que a gente faz? Eu só vou pôr isso aqui um pouquinho para baixo. A gente coloca parte real com parte real. Então, ó, z vezes w vai ficar... Quais são as partes reais? É o ax e o menos by, né? Então, é ax menos by mais i vezes, você põe o i em evidência, ay mais bx. Só que isso aqui não diz nada, né? Já multipliquei dois números complexos e vai dar isso. Não significa nada. Eu vou fazer a distributiva lá na hora e é bem mais fácil. Só que na forma trigonométrica, isso aqui diz muita coisa. Vamos lá. O que é um número complexo na forma trigonométrica? Se eu pegar um número complexo assim, ó, z, ele é igual cosseno. Aliás, né? Eu vou colocar aí embaixo. O que é um número complexo na sua forma trigonométrica? Se eu pego o número complexo z igual a mais ib. Se a gente for olhar lá no plano complexo, o que é esse número? Suponha o seguinte, esse ponto aqui vai ser o afixo dele, esse número complexo z vai estar aqui no plano, e olha só, aqui a gente tem a coordenada do eixo real, que é o A, e aqui a gente tem a coordenada do eixo imaginário, que é o B, né? Então, esse cara aqui é o eixo real e esse cara aqui é o eixo imaginário. Esse A mais BI pode ser representado como? Se aqui a gente vier e colocar um ângulo θ, quem é a parte real? A parte real é esse tamanho aqui, em azul, que vale A, né? Então, olha só, se você olhar, o A, ele é o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o cosseno do ângulo θ. O que é o cosseno do ângulo θ? É o cateto adjacente. Então, olha só. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que vale A, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse tamanho. Esse tamanho é o módulo do número complexo, dividido pelo módulo de z. Passando o módulo, multiplicando por outro lado, a gente sabe que o A vai ser o módulo de z vezes cosseno de θ. Tá? De maneira análoga, o B vai ser o módulo de z vezes o seno de θ. Então, agora que a gente tem A e B em função do argumento do número z, a gente pode escrever esse z igual A mais BI, né? Ou IB, estou usando IB, então A mais IB, não muda nada. Como sendo o módulo de z, quem é o A? O A é o módulo de z vezes o cosseno de θ, mais I vezes o B. Quem é o B? O B é o módulo de z vezes o seno de θ. Pondo o módulo de z em evidência, a gente tem que isso aqui vai ser módulo de z que multiplica o cosseno de θ mais I seno de θ. E uma maneira de escrever isso aqui
a gente acaba chamando o módulo de z, tá? Então olha só, esse módulo de z aqui, a gente acaba chamando ele de ρ, letrinha lá, grega, porque sim, mas você pode deixar módulo de z se quiser, vezes. E olha só, essa coisa aqui, cosseno de θ mais i seno de θ, acontece muito, sempre vai ser assim. Então a gente abrevia, cosseno a gente chama de c, o i a gente chama de i, e o seno a gente chama de s. Tá? Então, olha só, um jeito muito legal de você conseguir escrever cosseno de θ mais i seno de θ é cis de θ, tá? Só uma abreviação. Tudo bem? Então, um número complexo na forma trigonométrica é desse tipo aqui, é o módulo dele, vezes cosseno do argumento mais i seno do argumento, ou o módulo dele vezes cis, que é a forma abreviada de escrever isso. Tudo bem? Certo. Dito isso, vamos ver como é que fica a multiplicação de números complexos na sua forma trigonométrica. Porque talvez tenha algum significado mais legal. Porque se a gente olhar ali o que a gente fez, tem significado nenhum, né? Então vamos lá. Eu acho que vou ter que colocar isso aqui mais para baixo daqui a pouco. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar dois números complexos. Eu vou falar que z é igual a ρ1 vezes cis de θ1. Eu vou falar que w é igual a ρ2, porque são módulos diferentes, né? Vezes cis de θ2. Tudo bem? E vamos multiplicar esses caras, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Z vezes w, olha só o que vai acontecer. Z vezes w vai dar... Eu vou fazer, então, ρ1 cis de θ1 vezes... Vou colocar o colchete aqui para ficar mais bonitinho. Vezes o ρ2 cis de θ2. E aí, eu ia falar distributiva, mas como todo mundo aqui é multiplicação, eu vou apagar aqui em cima que eu vou reaproveitar esse espaço. Bom, como todo mundo aqui é multiplicação, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ρ1 vezes ρ2, ρ1 vezes ρ2 é ρ1 vezes ρ2. Isso aqui vai ficar ρ1 vezes ρ2. É a multiplicação dos módulos dos números complexos. Tudo bem. ρ1 vezes ρ2 vezes cis θ1 vezes cis θ2. E aí a gente vai ter que abrir o cis, né? Lembra o que é o cis? O cis ele é o cosseno mais o i seno, né? Então isso aqui vai ficar ρ1 vezes ρ2 vezes... Eu vou até pôr um parênteses aqui, que agora vai entrar uma soma, né? É o cosseno θ1 mais i seno θ2. Aliás, θ1 também, né? Porque eu tô falando do cis de θ1. Agora, o cis de θ2 é o cosseno de θ2 mais i o seno de θ2, certo? Esse cara daqui é o cis de θ1 e esse cara é o cis de θ2. Tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer a distributiva. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2. Cosseno de θ1 mais i seno de θ2. Então vamos lá. Aqui vai ficar ρ1, ρ2, vou colocar esses caras aqui em parênteses, vezes cosseno de θ1, cosseno de θ2, cosseno de θ1, vou até diminuir isso aqui. Vamos lá. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais cosseno de θ1 vezes i seno de θ2 mais i seno de θ1 i, que é esse cara aqui agora, né? Essa multiplicação. I seno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais i vezes i, né? Vai ser esses dois agora. I vezes i é menos 1, então menos seno de θ1, seno de θ2. Seno de θ1, seno de θ2. Certo? Ficou essa coisa maravilhosa aí, ó. ρ1 e ρ2 vezes essa coisa.
Que é isso aqui, né? Tá uma coisa ridícula. Mas se a gente olhar com carinho pra isso aqui, vai dar bem bonitinho, olha só. Vamos olhar com carinho, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária? Vamos lá. Vou pintar os i's de vermelho, hein? Pra gente poder olhar as partes imaginárias. Olha lá. Rho1, Rho2, vezes. Qual é a parte real? A parte real é cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2. Então, vamos lá. Cosseno θ1 vezes cosseno θ2, menos seno θ1 vezes seno θ2. Essa é a parte real. Beleza. Agora, vamos fazer a parte imaginária. Como é que eu vou fazer a parte imaginária? Mais i que multiplica quem? Vamos lá. O i que multiplica o quê? É seno θ2 cosseno θ1. Então, é seno θ2 cosseno θ1. Seno θ2 cosseno θ1 mais seno, faltou aqui, né? θ1 cosseno θ2. Não é isso aí? Acho que é, né? É seno θ1 cosseno θ2. Beleza. Essa aqui é a multiplicação das partes imaginárias. Pô, vamos olhar. Isso aqui, ó, cosseno θ1 cosseno θ2 menos seno θ1 seno θ2, isso aqui, na verdade, é o cosseno da soma dos arcos. Cosseno de θ1 mais θ2, né? Lembra disso aí? Cossa, senta, senta, não é assim que os caras falam? Olha aqui, ó, cossa, senta. E o cosseno, o sinal é sempre trocado, né? O cosseno da soma é o menos. Agora, esse cara aqui, seno de 1 cosseno de 2, mais seno de 2 cosseno de 1, né? É o famoso seno de A cosseno de B, seno de B cosseno de A. Isso aqui é o quê? Vou colocar aqui a parte imaginária, mais i vezes o seno da soma também. Seno de θ1 mais θ2. Então, olha só que legal, podemos esquecer dos módulos, Rho1, Rho2. Como que a gente sabe, então, que quando a gente multiplica dois números complexos, como eles estão na forma trigonométrica, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui vai ser Rho1 vezes Rho2, vezes cosseno de alguma coisa, mais i seno de alguma coisa é cis, né? Então, isso aqui vai ser cis de θ1 mais θ2. Ou seja, a gente multiplicar dois números complexos, se a gente fizer essa conta aqui, z vezes w, isso aqui vai dar o produto dos módulos vezes o cis da soma dos argumentos, né? Do θ1 mais o θ2. Então, olha só, o que significa isso? Que quando a gente multiplica dois números complexos na forma algébrica, é uma coisa bem algébrica mesmo, não significa muita coisa, né? Dá este resultado aqui, ó. Vai dar esse resultado aqui, que não significa muita coisa. Mas quando a gente multiplica os números complexos na sua forma trigonométrica, acontece? O módulo deles se multiplica e o argumento deles se soma. Cara, isso é louco, porque se a gente olhar geometricamente, né, já que o argumento é uma coisa geométrica, é o ângulo que ele forma, né, com o eixo real, como que a gente pode olhar? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui, os dois têm módulo, imagina que os dois números têm módulo 1, né? Esse aqui é o Z1 e o argumento dele está aqui, θ1. E aí a gente pega aqui o outro número que tem módulo 1 também, o Z2, e o argumento dele está aqui, ó. É o θ2. Quando a gente multiplicar eles, o que vai acontecer? Como os módulos deles são 1, a multiplicação deles vai ser 1 vezes 1 é 1, né? Lembra aqui, ó, é o produto dos módulos. Então, o resultado da multiplicação vai ser um número complexo que vai estar com o módulo 1, só que vai ser o argumento dele vai ser o θ1 mais o θ2. Então, ele vai rodar mais, ele vai vir para cá mais ou menos, ó. Um exemplo, né? Esse ângulo aqui, ó, grandão,
é a soma, é o θ1 mais o θ2. Então, o que aconteceu? O módulo dele ainda é 1, né? Esse cara aqui é o Z1 vezes o Z2. O módulo dele ainda é 1, ele tem o mesmo tamanho, né? Esse tamanho aqui, só que ele foi rotacionado, cara. Quando você multiplicou os dois números, o que aconteceu? Uma rotação. Se a gente fizer aqui, ó, esses números aí, na verdade, estão dentro de uma mesma circunferência, né? Já que os módulos deles são iguais, eles estão numa mesma circunferência. Então, ele está rodando, tá? Então, geometricamente, a multiplicação de dois números complexos é uma rotação. Você vai somar os argumentos aqui dentro, isso é uma rotação. Certo? Certo. Vamos falar agora da multiplicação, da potenciação de números complexos. O que é um... Eu peguei esse número z aqui e a gente vai brincar com ele. O que é z ao quadrado? Z ao quadrado é z vezes z. Então, você vai fazer z vezes z. Só que quem é z? O z é meio, né? 1 mais i raiz de 3. Vezes ele mesmo, meio, 1 mais i raiz de 3. Como é que vai ficar essa conta? Meio vezes meio é 1/4. E aí aqui vem a distributiva. 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar 1/4 vezes 1 mais 1 vezes i raiz de 3 é i raiz de 3. Mais i raiz de 3 vezes 1 é i raiz de 3. E aí i vezes i dá menos 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Isso aqui vai ficar como? Vamos dar uma olhada. Como vai ficar esse cara? Vai ficar 1/4. Quem que dá pra juntar? 1 menos 3 é menos 2. Então é menos 2. I raiz de 3 mais i raiz de 3 vai dar 2i raiz de 3. Se a gente simplificar isso aqui, né? Dá pra dividir por 2, ó. 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1, 2 por 2 é 1. Isso aqui vai ficar meio, que multiplica, menos 1 mais i raiz de 3. Então, olha só, se a gente olhar isso aqui geometricamente, como é que ficou esse negócio? Vamos ver? Fazer um esboço aqui rápido. Fazer um esboço rápido. Como ficou isso aqui? O número é 1 mais i raiz de 3. Então, aqui é 1, aqui é raiz de 3. E aí, ó, o nosso número z, ele estava aqui. E aí a gente fez uma multiplicação do z por ele mesmo. Ou seja, isso vai calhar numa rotação, né? Como nesse número complexo aqui o módulo dele é 1, se a gente fizer aqui o módulo dele vai ser 1, porque aqui é 1 ao quadrado dá 1, mais raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz quadrada de 3 é 3 mais 1 é 4, raiz quadrada de 4 é 2, divide por 2 aqui vai dar 1. Então o módulo dele é 1. Esse módulo sendo 1, quando você vai fazer a multiplicação dele por ele mesmo, vai multiplicar os módulos, 1 vezes 1 continua dando 1. Só que o número complexo que deu como resposta pra gente... na verdade isso aqui é metade, né? Porque tá tudo multiplicado por meio, desculpa. O número complexo que vai dar pra gente é o seguinte. Deu menos 1 raiz de 3. Então, olha só. Ele deu exatamente o mesmo número ali, só que do lado de cá. Menos meio, e aí o raiz de 3 aqui. Então, o número complexo que deu como resposta foi esse aqui, ó. Por quê? Ele fez uma rotação, tá? Ele rotacionou. Se a gente olhar aqui, se tivesse uma circunferência aqui bonitinha, seria mais ou menos isso aí. Fez uma rotação. Tá bom? Beleza. Então, multiplicação de números complexos nada mais é do que uma rotação. E os módulos se multiplicam, né? Eu ia fazer o z ao cubo, mas não vou não. Vai dar uma rotação, vai dar algum número parecido com esse aqui. Só vai trocar o sinal, né? Provavelmente. Mas agora, na forma trigonométrica, olha só. Como é que a gente pode ver isso aí? O z, ele é meio 1 mais i raiz de 3, certo? Vamos lá. Na forma trigonométrica, isso aqui é o seguinte. Primeira coisa, quanto é o módulo desse número complexo, né? Quanto é o módulo de z? O módulo de z, se a gente for olhar, você tem que pegar a componente real, a componente imaginária, e vamos lá. Raiz quadrada de. Pega essa componente aqui, que é meio vezes 1 é meio, né? Então é meio
ao quadrado vai dar 1 do mesmo jeito, tá? A gente vai calcular aqui, vai dar 1. Mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, né? Fecha a raiz quadrada aqui. Isso aqui vai ficar meio ao quadrado é 1/4. Mais raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 ao quadrado é 4. 1/4 mais 3/4 vai dar 4/4. Então vai ficar a raiz quadrada de 4/4, que é 1. E é 1. Beleza? Então o módulo desse número é 1. Ou seja, o módulo de z sendo 1, a gente tem que se preocupar agora com o argumento apenas, né? Vamos lá. Vamos nos preocupar apenas com o argumento. Quem vai ser o argumento dele? Cara, eu já tinha desenhado ali. Se a gente olhar, ó. Quem vai ser o argumento dele? Faz o plano complexo. Aqui é meio. Aqui é raiz de 3 sobre 2. E o nosso número, o afixo do nosso número tá aqui. Esse é o nosso número complexo. Esse aqui é o argumento. Cara, faz, sei lá, faz a tangente aí, ó. Não sei, faz o seno. Quem é o seno do θ aqui? É o cateto oposto. O cateto oposto é esse tamanho é raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1. Que é o módulo. Então, é raiz de 3 sobre 2. O seno de que ângulo, aqui no primeiro quadrante, é raiz de 3 sobre 2? O seno de 60 graus, né? Então, o θ é π sobre 3 radianos. Beleza? Aí. Sabendo disso, vamos lá. Sabendo disso, que o θ é π sobre 3 raiz de 2 sobre radianos, né? Esse número aqui fica assim, ó. O z é igual, o módulo dele que é 1, vezes o cis de π sobre 3, né? Que é o cosseno de π sobre 3 mais o i seno de π sobre 3. Tudo bem? Beleza, se a gente for fazer ao quadrado, o que é o z ao quadrado? Então, vai ser a soma, né? Vai ser o cis de π sobre 3, que é o argumento do primeiro número, mais π sobre 3, que é o argumento do segundo número, porque eles são iguais. Então, isso aqui, na verdade, vai dar cis de 2 vezes π sobre 3. Se a gente fizer z ao cubo, isso aqui é o cis de... Põe a soma, né? Vai ser π sobre 3 mais π sobre 3 mais π sobre 3. Isso aqui vai dar cis de π. Né? Então ele vai rodar. Se colocar 4... Calma aí. Isso aqui vai ser 3π sobre 3, que vai dar próprio π. Se a gente colocar 4... Vai ficar π sobre 3 mais π sobre 3 mais π sobre 3 4 vezes. Você vai somando o argumento, né? Lembra que a multiplicação dos números complexos na forma trigonométrica é uma soma de argumentos? Então, olha só. Então, a gente consegue generalizar isso aqui, e isso você consegue provar por indução, que uma potência enésima de um número z vai ser o módulo desse número elevado a essa potência, vezes o cis de quantas vezes você vai somar o argumento dele? N vezes. Então, é n vezes o argumento. Tá? Então, olha só que legal. Se você tiver uma potência de números complexos, é muito fácil você calcular se tiver na forma trigonométrica. Se não tiver na forma trigonométrica, você vai ter que usar binômio de Newton, se esse n for natural. Você usa um binômio de Newton. Se não tiver se não for um número natural, não dá. Você vai ter que fazer na forma trigonométrica, porque você simplesmente eleva o módulo à potência, e o módulo é um número real, isso aí você já sabe fazer. E aqui você vai multiplicar o argumento do cosseno. Do cis, na verdade. E acabou. Né? Vamos ver, geometricamente, isso aqui vai virar uma rotação, né? Lembra? O Z1 estava aqui, o Z2 vai estar aqui, porque você vai somando 60 graus, né? Se for π sobre 3. Vai estar aqui, depois vai estar aqui, depois vai estar aqui, né? Aqui é 60, aí você soma 60 mais 60, vai cair aqui. Esse ângulo aqui é 120, aí você soma 60 mais 60 mais 60, vai cair aqui, porque esse ângulo aqui é 180 graus, aí você vai aumenta pra cá, aumenta pra cá, aumenta pra cá, e ele vai ficar rodando. Ele não vai sair dessa circunferência aqui, ó. Ele fica rodando, tá? Deu pra entender? É isso que é a lei de De Moivre. A lei de De Moivre é basicamente isso, tá? O que é a lei de De Moivre? Se a gente tem um número complexo, uma potência enésima desse número complexo, a gente poderia escrever assim, ó. A mais IB elevado a N. Aí, se for natural, você usa o binômio de Newton. Senão você está lascado. Mais
Na forma trigonométrica, é simplesmente o módulo dele elevado a essa potência, vezes, aí vem o cosseno de θ, deixa eu até colocar o colchete aqui, mais o i seno de θ elevado a n, e olha que louco, né? A graça é justamente essa. Eu vou escrever cis aqui. Esse cara, ele entra para dentro do argumento do seno e do cosseno. Isso só acontece com o número complexo, cara. Então fica n vezes θ. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Vou dar 2 exemplos agora de aplicação disso aqui. Vamos lá. Ó, o exemplo da aula do Luan. Esse número aqui. Calcule essa potência. Olha só, se fosse um número real, cara, não tem condição de calcular uma potência dessa, né? Um número elevado a 2025 não rola. Mas vamos ver, um número complexo, ele vai ficar fazendo o quê? Rotações. Então, o que a gente tem que descobrir é isso. Onde é que ele vai cair? Ele vai ficar rodando, né? Você vai somar o ângulo dele com ele mesmo várias vezes. Primeira coisa. Chamar esse número aqui de z. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o módulo de z, que eu vou chamar de ρ. Como é que a gente calcula isso? A raiz quadrada da parte real. Qual que é a parte real? 1 sobre raiz de 2. Né? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais parte imaginária. Parte imaginária, não tem ninguém, é 1 sobre raiz de 2 também, né? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, tá? Então, vou melhorar essa raiz quadrada aqui, vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre 2, mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 2 sobre 2, que é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Beleza. Então, o módulo desse número complexo, o ρ vale 1. Então, ρ vale 1. Ótimo. Ótimo porque vai ficar 1 elevado a 2025, né? Agora a gente tem que saber qual é o argumento dele. Qual que é o argumento dele? Perceba que as duas partes eram iguais. A parte real do z não era 1 sobre raiz de 2? E isso aqui não era igual à parte imaginária do z? Também é 1 sobre raiz de 2? Cara, a gente vai acabar desenhando um triângulo retângulo lá no plano complexo. Fala pra mim. Aqui vale 1 sobre raiz de 2. Aqui vale 1 sobre raiz de 2. Eu quero saber qual é o... Aqui vale 1, né? Que é a hipotenusa. Eu quero saber qual que é o ângulo θ que tá ali no meio. Pô, faz a tangente aí dele. Tangente de θ, você vai pegar o cateto oposto, vai dividir pela hipotenusa, esse número dividido por esse número que são iguais, vai dar 1. Qual o tangente que vale 1? 45 graus, né? Então a gente conclui que o θ é π sobre 4 radianos. Certo? O θ vai ser π sobre 4 radianos. O θ sendo π sobre 4 radianos, olha a mágica acontecendo. O número z, ele pode ser escrito como ρ cis θ, não é? Então, olha só, o ρ é 1, vai ficar 1 vezes o cis de θ, é o próprio cis. Quem é o θ? π sobre 4, ou 45 graus, tá? Mas eu vou fazer em forma de radiano, que eu acho infinitamente mais fácil. π sobre 4. Cis de π sobre 4. Só que a gente não quer isso. A gente quer, eu vou colocar esse 1 aqui na frente. A gente quer z elevado a 2025. Pô, cara, como é que vai fazer isso aqui? Isso aqui vai ficar 1 elevado a 2025 vezes o cis de o argumento dele 2025 vezes. Olha só que legal. Vai ficar 2025 vezes π sobre 4. Pô, 1 elevado a 2025, isso aqui é 1. Então, nosso problema está aqui. Nosso problema está aqui. Como nós vamos fazer isso aqui? Olha só, 2025 vezes o π vai ficar cis de 2025 π dividido por 4. O problema é dividir isso aqui por 4. Só que olha só, 2024 é divisível por 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse cara desse jeito aqui, ó. 2024 mais 1, que nada mais é que 2025, vezes π sobre 4. Agora eu faço uma distributiva, ó. Cis de π sobre 4 vezes 2024 vai ficar 2024 π dividido por 4. E quanto que vai dar isso?
20 por 4 é 5. E 24 aqui vai dar 0. Vai descer o 2, vai descer o 4. 24 por 4 é 6. Então, 506π mais π sobre 4 vezes 1 é π sobre 4. Só que olha só. Uma volta completa é 2π. 506π dá para dividir, é divisível por 2π. Ou seja, significa que a gente deu um número inteiro de voltas completas. Faz a divisão aí. Quantas voltas completas serão, né? Vai dar um número inteiro. Significa que ele vai dar, lá na circunferência, lá no plano complexo, ele vai acabar, ele tá aqui, ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ficar dando várias voltas, metade desse número de voltas. E aí, depois que ele deu todas as voltas completas dele, ele vai ter um π sobre 4, que é 45 graus. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que o cis de π sobre 4. Porque essas voltas completas aqui vai voltar para a origem, tá? Ou seja, o cis de π sobre 4 é o próprio número que a gente tinha antes, que era 1 mais i sobre raiz de 2, tá? Então, olha só que legal. Esse número elevado a 2025, ele vai rodar na circunferência trigonométrica, vai ficar rodando, né? Se a gente olhar lá no plano complexo, ele vai ficar rodando. Ele tá aqui, porque é 45 graus. Então, tem esse tamanho, tem esse tamanho. E esse cara tá aqui, esse é o Z. Quando você elevar esse número a 2025, ele vai começar a rodar dentro de uma circunferência. E aí, aqui, ele dá uma volta completa, depois ele vai dar outra, 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 ele vai dar 200 e cacetadas de voltas completas. E aí ele vai somar π sobre 4, que é justamente esse ângulo, ele vai cair exatamente onde ele estava antes. Ou seja, é ele mesmo, né? É ele mesmo. Que loucura. Esse número vai dar ele mesmo. Agora, uma aplicação muito legal. Resolva essa equação aqui, uma equação normal. X ao cubo igual a 1. Ah, isso aqui eu sei, né? Isso aqui é x ao cubo, passo 1 para lá igual a 1. Logo, tira a raiz cúbica, né? X vai ser igual a raiz cúbica de 1, que é 1. Beleza. Isso é verdade. 1 é uma solução dessa equação. Só que, pelo teorema fundamental da álgebra, existem outras duas soluções complexas. Porque o grau dessa equação é 3. Cadê essas outras duas soluções? Né? Que a gente não tá vendo. Cadê essas duas soluções? A gente só achou uma solução, que é o 1. Falta duas. Porra, vamos atrás. Como é que nós vamos fazer? Se a gente precisa que essas soluções... a gente precisa dessas soluções e elas só existem nos números complexos, porque nos números reais a solução única é 1. Como nós vamos achar? Pô, a gente vai ter que assumir que esse x é um número complexo, não um número real. Assumindo que esse x é um número complexo, a gente consegue escrever esse x como sendo um módulo vezes cis de um argumento. Tudo bem? E como a gente está falando de x ao cubo é, na verdade, o módulo elevado ao cubo vezes o cis de 3 vezes esse argumento. Não é isso? Beleza, então o que a gente está falando aqui? Como esse cara aqui pega menos 1, passa para lá mais 1, a gente está falando que esse cara, o módulo ao cubo vezes o cis de 3 vezes o argumento é igual a 1. Tudo bem? 1, vamos lá, esse 1 é um número real, mas os números reais é um caso particular dos números complexos. Esse 1 está aqui, ó. Que número complexo que é esse 1? Esse 1 ele é 1 mais 0i. E se a gente for olhar ele de forma trigonométrica dos números complexos, esse ângulo aqui é um ângulo 0, né? Então esse cara aqui, na verdade, ele é cis de 0. E o módulo dele é 1, né? O tamanho. Então esse é cis de 0. Então esse aqui, na verdade, o módulo dele é 1 vezes o cis de 0. De 0. Tá? E aí, olha só, é só igualar, cara. O módulo tem que ser igual ao módulo e o cis tem que ser igual ao cis, né? Então vamos ver. Rho ao cubo é igual a 1. Rho é um número real, é o módulo, é uma distância. Se o rho ao cubo dá 1, então o rho vai ser 1. Acabou. Tá? Rho não é um número complexo, ele não tem 3 raízes, ele é um número real. Agora, vamos para a parte do cis. A gente está falando que cis de 3θ é igual
ao cis de zero. O que é o cis? É o cosseno de 3θ mais i vezes o seno de 3θ. Isso aqui tem que ser igual ao cosseno de zero mais i vezes o seno de zero. Quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero vale 1. Quanto é o seno de zero? O seno de zero vale 0. Então, isso aqui significa o seguinte: a parte real tem que ser igual à parte real, ou seja, o cosseno de 3θ tem que ser igual a 1. Cosseno de 3θ tem que ser igual a 1. Cosseno de 3θ é igual a 1. O cosseno de que número que é igual a 1? O cosseno de 0. Então, 3θ tem que ser igual a 0. Então, θ tem que ser igual a 0 dividido por 3 é 0, certo? Só que a gente pode dar voltas nas soluções trigonométricas. Então, é 0, olha só, 0 mais uma volta completa é 2π vezes k, sendo esse k um número inteiro. Porque se a gente multiplicar 2π por 1 é uma volta, 2π por 2 é 2 voltas, 2π por 3 é 3 voltas, por aí vai. Então, como a gente vai dividir por 3, o θ vai ser 0 dividido por 3 é 0, vai ficar 2π sobre 3 vezes k, sendo que esse k é um número inteiro. Tá? Não precisa fazer a outra parte, porque a outra parte tem que dar igual, né? Então, olha só, quem são os nossos argumentos? Coloca o k igual a 0. O que vai acontecer? O θ vai ser 2π sobre 3 vezes 0, é 0. Coloca o k igual a 1. O que vai acontecer? O θ vai ser 2π sobre 3 vezes 1, 2π sobre 3. Coloca o k igual a 2. O que vai acontecer? O θ vai ser 2π sobre 3 vezes 2, vai ser 4π sobre 3. Coloca o k, estou colocando os números inteiros aqui, né? O k não é inteiro. θ igual a 3. θ igual a 3, vai cortar 3 com 3, vai dar 2π. 2π é a mesma coisa que 0. Opa, já demos uma volta. Então, essa solução aqui é redundante. Quais são as soluções? São essas. Essas são as 3 soluções complexas que a gente tem daquela equação, tá? X ao cubo menos 1 igual a 0, o x1 pode ser, o argumento do θ é 0, o número é 0. O x2 pode ser 2π sobre 3. 2π sobre 3 é 120 graus. 120 graus, lembra que é cis de θ? Cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60, menos raiz de 3 sobre 2, mais i vezes o seno de 120 graus é o seno de 60, coloquei errado, né? É meio, e raiz de 3 sobre 2. E o x3? X3 vai ser a mesma coisa, só que mais 120 graus, vai estar lá para baixo, né? Então, se não me engano, vai ser meio menos i raiz de 3 sobre 2. Então, olha só, essas são as 3 soluções dessa equação, tá? Essas são as 3 soluções dessa equação. Tá aqui. A primeira solução é a solução real, x igual a 0, ó meu Deus. X igual a 1, né? Porque quando o θ vale 0, vai ficar cis de 0, que é, a gente acabou de calcular quanto é o cis de 0. Cis de 0 é cosseno de 0, que é 1, mais o seno de 0, que é 0, então vai sobrar 1, tá? Então a solução real que a gente tinha encontrado era 1, e as outras 2 soluções que são complexas é essa daqui. Menos meio mais i raiz de 3 sobre 2 e menos meio menos i raiz de 3 sobre 2. Olhando lá no plano complexo, cadê essas soluções? A gente tem uma delas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar uma circunferência aqui, porque o módulo delas é o mesmo, tá? Então, ó, cadê as nossas soluções? A primeira tá aqui. É o 1. A outra vai estar onde? A outra é quando vale 2π sobre 3 é 120 graus. Então a outra está aqui. E a outra vale mais 2π sobre 3 mais 120 graus. Então a outra vai estar aqui. Tá? Então essas são as nossas 3 soluções. Uma é real, pode ver que ela bate aqui no eixo real. E as outras são complexas, elas estão no meio do plano. Tá? Uma curiosidade legal é que como a gente tem 3 soluções, essas 3 soluções elas vão dar um polígono regular de 3 lados. No caso, um triângulo. Se a gente tivesse essa equação aqui, ó, x² menos 1 igual a 0, as soluções seriam a primeira solução
é 1. A segunda solução é menos 1, porque 1 e menos 1 elevado à quarta potência vai dar 1, e 1 menos 1 dá 0. E as outras duas soluções que são complexas vai ser o i e vai ser o menos i, tá? E aí, se a gente reparar, no plano complexo, onde essas soluções estão? Onde é que está? Fala com a circunferência. Onde é que está o 1? Está aqui. Onde é que está o i? Está aqui. Onde é que está o menos 1? Está aqui. Onde é que está o menos i? Está aqui. Forma um polígono de 4 lados. Um quadrado. Tá vendo aí? Como a equação é grau 4, ela forma um polígono de 4 lados. Se ela for grau 8, ela vai formar ali um octógono. Será que ele fecha pra mim? Aí. Um octógono, tá? Fecha e um octógono lá no plano complexo. Essas seriam todas as soluções de uma solução de grau 8. Tá? Seriam essas aí. Seria 1, menos 1, i, menos i, ali, menos i não, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, por aí vai. Tá bom? Essa é a lei de De Moivre, tá? Em particular, para resolver esse problema aqui, é a segunda lei de De Moivre. Mas não precisa saber a segunda lei de De Moivre. Sabendo a primeira e resolver uma equação trigonométrica, você resolve sabendo tudo, tá? É isso aí, deu 40 minutos de vídeo. Bastante.